Olá, sétimo ano, espero que vocês estejam bem, tá? Vamos dar início à nossa aula de ciências, certo? Fazendo uma retomada do conteúdo que a gente estudou até aqui, desse início do segundo bimestre, certo? Então, foram 2 aulas já desse início do segundo bimestre, então estudamos filogenia e ancestral comum. Então, para a aula de hoje eu vou fazer só um apanhado do que a gente estudou e vou encaminhar para vocês o exercício desse módulo aí, tá? Então eu vou passar os exercícios para vocês fazerem no caderno. Então eu vou mandar no arquivo de Word, como eu já venho fazendo de alguns exercícios, porém é uma quantidade um pouquinho maior, porque eu coloco a maior parte desses exercícios que estão no módulo, certo? Então eu deixo essa forma de fazer o exercício ao invés de entrar no plural. Quem está com facilidade de acessar o plural, ótimo. Porém eu dou essa alternativa aqui para vocês abrirem ali o exercício, tá? Então nesse arquivo eu coloco logo acima aí para vocês olharem. Então, ter ali a parte visual, então para os alunos que estão com um pouquinho de dificuldade para ir direto ali no portal, tá certo? E fazer esses exercícios no caderno, tá? Então eu falo aqui já no vídeo, já que eu quero esses exercícios feitos no caderno, tudo bem? Então, a aula a gente volta para falar um pouquinho de filogenia. Tá? Então, filogenia é uma representação gráfica, tá? dos possíveis parentescos, tá? dos seres vivos. Então, é uma forma que a ciência adotou para facilitar o nosso estudo, tá? de onde que a gente veio, quem são os nossos descendentes, então quem são os ancestrais comum nosso, certo? Então essa forma de representação ela facilita demais na hora que você vai entender o corpo de um texto. Então você pega um texto científico, às vezes é muita coisa para explicar, e para quem tem mais facilidade na parte visual, um desenho vale mais que 1000 palavras. Então esse ditado aí cabe bem pra gente, certo? Então a filogenia, então, ela é uma representação dos possíveis, parentescos nossos, tá? E dos outros seres vivos. Nas aulas anteriores eu mostrei que existem várias formas de você construir uma árvore filogenética, porém sempre tem uma regrinha. Ela sempre aparece assim: a linha, vertical, ela está destinada ao tempo, tá? Onde que a base, onde está lá o ancestral comum, é mais antiga, tá? Então é o tempo mais para trás, então são os seres mais antigos. Então quanto mais abaixo tiver, mais antigo é esse ser vivo. Começa a linha. Na linha horizontal compreende por ordem de parentesco, por ordem de surgimento também, certo? Então a linha horizontal ela se destina a essa característica, certo? E a cada chavinha ela está determinando, então cada vez que se ramifica a filogenia, ela determina ali uma especiação. Especiação, então é uma palavra que destina ao surgimento de uma nova espécie. Então existia uma espécie inicial que, devido à seleção natural, devido às modificações impostas pelo ambiente, ela foi se modificando tanto que chega num ponto que essa espécie aí ela já não é mais aquela espécie. Então ela se transforma em outras espécies. Então essa chavinha aí ela é destinada à especiação, o momento em que uma espécie se transforma em outra espécie. Quando você vê isso na linha ali
do tempo você vai saber mais ou menos ali o período que aquela espécie viveu e ela desapareceu para dar origem a outras espécies, certo? É sempre bom ver que, ali notar que entre as chavinhas ali, as que estiverem mais próximas, então, dessa linha do tempo aí, são mais aparentados, mais distantes, mas menos parentes eles são, certo? Da outra aula eu falei sobre ancestral comum, então a ciência ela acredita que existiu um ser vivo que deu origem a essa gama de seres vivos que a gente reconhece na natureza. Então, através de um único ser vivo, certo? Deu origem a essa grande biodiversidade que a gente tem, certo? Quando a gente faz o estudo disso daí, esse organismo que a gente não sabe que organismo é, que a gente não tem registro dele, só tem ideia do que possa ser, certo? Porque a gente trabalha numa linha de tempo de bilhões de anos, e aí quando mais otimista, milhões de anos, então fica muito difícil para o nosso conhecimento, então para ter registro disso, e esse registro aí é através de fósseis, então às vezes é limitado mesmo, então para a gente compreender isso, certo? Então boa parte dos ancestrais comuns a gente não consegue determinar como ele era, porém a gente tem ali mais ou menos uma ideia que naquele momento existia uma espécie, e essa espécie aí ela foi e deu origem a outras. Então quando a gente não sabe, a gente chama de ancestral comum, que é um ancestral que deu origem às espécies que são muito aparentadas, certo? Então essa aula de filogenia, tá, que a gente viu no módulo aí, eu vou colocar os exercícios. Então vocês dão uma olhada nesse exercício, tá? Não precisa copiar no caderno, então é só a resposta, certo? Então, de novo, só a resposta eu quero lá no caderno. Fotografe e me envia, certo? Qualquer dúvida, me chama que eu faço aí a explicação para vocês aí, tá? De forma individual. No mais, tenham um ótimo dia, certo? E até semana que vem. Tchau, tchau.